Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Iniciamos hoje com uma questão: onde estaria o senhor Frederic Wassef no dia 26 de dezembro de 2018? Segundo a revista Cruzoé, em edição publicada hoje, estaria em uma reunião ultra secreta em um determinado hotel de Atibaia com um assistente seu e com o senhor Queiroz. Conforme afirmado pelo Sr. Wassef em entrevista concedida hoje à revista Veja, ele teria sim escondido o Sr. Queiroz em seu sítio de Atibaia, até mesmo para proteger a vida deste, pois, nas palavras do advogado, o Sr. Queiroz teria sido ameaçado de morte. E ainda, na opinião de Wassef, um eventual homicídio do Sr. Queiroz recairia nos ombros do presidente da República, que poderia ser prontamente acusado de ser o mandante do crime para fins de queima de arquivo. E como, segundo Wassef, ele verdadeiramente ama Bolsonaro, dito por ele hoje a Veja, ele se submeteu sim a esse sacrifício, que inclusive teria um cunho humanitário, seria uma forma de compaixão diante da doença que acomete Queiroz, ou seja, do câncer, doença esta que já teria afetado por 4 vezes o próprio Wassef. No entanto, todas essas declarações, todos esses fatos, a meu ver, deixam muito mais perguntas do que esclarecimentos no ar. Pelo menos na minha mente, continuam pairando várias indagações não respondidas. Por exemplo, primeira indagação: por que a reunião teria sido realizada em um hotel e não no escritório do Sr. Wassef, como costuma ocorrer com a maioria esmagadora dos advogados? Afinal, advogados são, antes de mais nada, profissionais liberais que costumam receber em seus escritórios as partes, seus clientes, testemunhas, peritos e todas as demais pessoas ligadas aos casos sob os seus cuidados. Se essa reunião foi organizada em um hotel, longe das vistas do público, de eventuais testemunhas, imaginamos que o seu teor pudesse versar sobre algo bastante inconfessável. Vamos agora ao segundo questionamento. Ora, se o Sr. Wassef dispunha de provas de que a vida do Sr. Queiroz estava em risco, por que ele não agiu como deveria ter feito enquanto advogado e apresentou essas provas à polícia? Por que, em vez disso, avocou para si a qualidade de quase um protetor da vida de um investigado? Por que tudo isso? Lembremos que a condição do Sr. Wassef de advogado não o deixa imune aos dispositivos do Código Penal. E dessa forma, dependendo das provas a serem produzidas, ele pode sim ter incorrido em alguns delitos, em alguns crimes, como, por exemplo, favorecimento pessoal, que é a conduta de auxiliar alguém a subtrair-se à ação das autoridades, e até mesmo obstrução de justiça e, eventualmente, coação de testemunhas. Vejam bem, estou afirmando que ele pode ter incorrido nesse tipo de delitos. Não conheço os fatos, as provas ainda não foram todas produzidas, nem mesmo o Poder Judiciário dispõe delas, muito menos a imprensa. Por isso, só tenho mesmo vários questionamentos até o momento.
O último questionamento, que me parece ser o mais gritante de todos: quem verdadeiramente arca com as despesas do senhor Queiroz, um PM aposentado cuja receita nominal seria incompatível com sua vida, diria eu, de luxos, com sua movimentação de entra e sai de hospitais caríssimos, de hotéis e até mesmo do sítio do advogado do presidente da República? Essa é uma pergunta que não quer calar, porque pode estar em jogo o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. Toda essa trama bastante sórdida e possivelmente custeada com os nossos recursos revela o nosso completo fracasso enquanto sociedade no combate à corrupção. E esse fracasso é muito bem corroborado por uma reportagem publicada hoje no jornal Gazeta do Povo. Deixarei o link aqui na descrição para que vocês confiram. Reportagem essa que repercute um determinado índice, o Índice de Capacidade de Combate à Corrupção do ano de 2020, realizado por uma instituição que só se ocupa do estudo de capacidade de combate à corrupção. Segundo esse estudo muito bem detalhado na reportagem, nós no Brasil teríamos sofrido uma queda de 10% na nossa pontuação em relação ao ano de 2019. E também, segundo a mesma reportagem e segundo o site analisado, a posição do Brasil seria a mais preocupante dentre todos os países da América Latina. Por quê? Porque, segundo esses especialistas que elaboraram a referida pesquisa, nós não dispomos ou dispomos de pouca capacidade de atuação dos órgãos de controle, ou seja, dos órgãos que deveriam fiscalizar e deveriam punir práticas de corrupção. Para chegar a tal conclusão, a reportagem cita alguns aspectos, alguns fatos que teriam sido determinantes para esse nosso declínio entre os anos de 2019 e de 2020. Vamos a alguns deles. Em primeiro lugar, é muito mencionada a escolha de Bolsonaro do senhor Aras, do senhor Augusto Aras, nosso PGR, fora da lista tríplice. Essa teria sido vista pela revista como uma prática nada republicana. Em segundo lugar, temos aí apontada a tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, que redundou naquele escândalo Moro e na própria demissão de Moro. Aliás, a demissão de Moro também é indicada pela revista como um fator muito determinante na nossa queda de posição. Em seguida, temos várias ações, vários processos envolvendo aí Bolsonaro e todo o seu clã, em particular os filhos. Não preciso reforçar aqui com vocês o escândalo das rachadinhas envolvendo o senhor Flávio, que tem sido tão comentado aqui no canal. Em seguida, teríamos fatores ligados a outros poderes, por exemplo, ao próprio Supremo. Algumas decisões proferidas pela nossa Suprema Corte em 2019 teriam contribuído e muito para a nossa queda no ranking de capacidade de combate à corrupção. E aí, a publicação menciona com todas as letras a decisão do STF acerca do tema da prisão em segunda instância.
Também temos o inquérito envolvendo a realização e, sobretudo, o patrocínio de atos antidemocráticos, atos tão caros ao presidente da República, realizados por pessoas muito próximas a ele, por pessoas ligadas a esse círculo de poder. Esse também foi um fator bastante destacado pela revista, como tendo contribuído para a nossa queda. Dessa forma, vemos aí, de 2019 para 2020, vemos o nosso decréscimo, vemos escancarada a nossa incapacidade de combater a corrupção. O que significa isso? Significa, em última análise, que as instâncias de poder, ou seja, as instituições, estão sendo incapazes ou se mostram mesmo nada dispostas a exercer a sua função de pôr em prática os mecanismos de freios e contrapesos, os mecanismos constitucionais, dos quais tanto tenho falado aqui no canal, que se destinam exatamente a reprimir abusos por parte de todos os poderes. E assim, temos instituições fracas, instituições muitas vezes contaminadas por esse enorme grau de corrupção sistêmica e que, por isso, não conseguem, não têm sequer moral, não têm capacidade de controlar as outras. Portanto, acredito que tanto essas notícias acerca do senhor Queiroz, acerca do advogado Assef, acerca de Flávio Bolsonaro, do qual temos tratado aqui em outros vídeos, todas essas notícias relacionadas a esse índice da nossa falta de capacidade de combate à corrupção, nos revelam, a meu ver, uma triste evidência que é uma sociedade fraca, uma sociedade praticamente inerte que permanece passiva ali, testemunhando os desmandos de governantes de todos os poderes constituídos. Vemos assim a corrupção que continua campeando entre nós, apesar de termos colocado no Planalto um presidente da República que se dizia guiado por uma pauta anticorrupção, mas vimos que na prática não era nada disso. Na verdade, ele pretendia combater a corrupção alheia, mas quando se tratava de desmandos, de desvios de conduta praticados pelo seu clã, pelos seus filhos ou por ele mesmo, ele cuidou mesmo de jogar tudo e tenta jogar tudo para debaixo do tapete. Mais uma fraude praticada por Bolsonaro, mais uma visível demonstração do estelionato eleitoral que constituiu a eleição presidencial, a última eleição presidencial. E assim, vemos a nossa sociedade arrastar-se em meio a essa corrupção endêmica e, sobretudo, tendo de pagar por isso e pagar muito caro. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.